Pessoal, nessa primeira aula de eletromagnetismo 1, nós vamos basicamente revisar alguns conceitos que vocês já devem ter visto em Física 3, que é a lei de Coulomb, o conceito de campo elétrico, etc., mas de uma forma mais adequada, aumentando um pouco mais as ferramentas, as capacidades de ferramentas matemáticas que vocês conhecem. Em particular, do ponto de vista matemático, o estudo do eletromagnetismo ou da eletrodinâmica é uma aplicação direta do cálculo vetorial, né? Então vamos envolver os conceitos de divergente, rotacional, teorema da divergência, teorema do rotacional. Tudo isso vocês vão ver que tem uma grande aplicabilidade no mundo físico, tá? Então nessa primeira aula a gente vai começar com a famosa, né, que vocês também já conhecem, lei de Coulomb. E a gente vai ver que essa lei de Coulomb, né, tem a ver com força, é na verdade um conceito que a gente vai meio que deixar para trás. O conceito de força de ação à distância ele não é muito útil do ponto de vista do eletromagnetismo e também de outras teorias da física, né? Então a lei de Coulomb ela está relacionada com o seguinte, né? Suponha que você tem aqui um certo sistema de referência que tem uma certa origem O, né? Aí você pode colocar, se você quiser, os eixos aqui ortogonais, mas em geral eu não vou ficar colocando esse sistema de eixos, vou colocar só um ponto aqui e dizer que ele é a origem do nosso sistema de coordenadas. Então, todo problema que a gente tratar aqui vai ter por trás, mesmo que não esteja explicitamente na imagem, ele tem por trás todo problema um sistema de coordenadas, um sistema de referência. Então suponha que você tem aqui um desses sistemas, x, y, z, e na região do espaço você tem aqui uma carga pontual. Então esse é um dos primeiros conceitos que a gente aprende no estudo do campo elétrico, né? Uma carga pontual. Então o que é uma carga pontual? Carga pontual é um objeto que pode ter massa, tem carga, mas ele não tem uma estrutura. Ele não é algo que tem um volume, por exemplo. Então é um conceito puramente abstrato. No mundo real a gente não vê nada parecido com isso, né? No mundo real as coisas têm um tamanho, uma dimensão. Então a gente vai estender depois a teoria para tratar distribuições de cargas contínuas. A gente vai ver como é que fica mais próximo da realidade. Mas vamos lembrar esses conceitos iniciais de lei de Coulomb. Você tem uma carga aqui que eu chamei de Q1, esse pontinho preto, e ela está numa posição, né, descrita aqui por um vetor posição que eu vou chamar de R1. E você tem aqui próximo a ela, uma outra posição, uma carga que eu vou chamar de carga Q, Q maiúsculo aqui. E essa carga Q também vai estar descrita na sua posição por um outro vetor que eu vou chamar simplesmente de R. Então, esses aqui são os vetores posições, que vocês aprendem em mecânica clássica, por exemplo, né? Quando você quer estudar a dinâmica de uma partícula, você descreve ela através de um vetor posição. Então, são os mesmos tipos de vetores que a gente está vendo aqui. Nesse caso, eu tenho R1 e tenho esse R aqui, descrevendo a posição da partícula com carga Q. Então, a lei de Coulomb diz o seguinte, que se você quiser obter a força que essa carga aqui ela sente, né? Porque, óbvio, se elas estão carregadas, ela sente a ação de uma força. Esses conceitos mais básicos eu vou assumir que vocês conhecem, né? Que é a carga, que cargas têm sinais positivos ou negativos, que cargas próximas podem ser atraídas ou repelidas, etc. Então a lei de Coulomb diz que a força F nessa carga Q, essa carga Q maiúscula, ela é dada empiricamente, tá? Então ele tirou isso aqui do bolso, fez uma série de experimentos e puxou essa equação aqui. Então, isso aqui não é derivável de nenhum outro formalismo da teoria. Então força é um conceito que vocês já conhecem de mecânica clássica, né? Força, o que é força? Tem relação com a aceleração e a massa da partícula, mas é o mesmo conceito de força que a gente aprende em mecânica clássica. Então Coulomb disse que a força nessa partícula com carga aqui é dada por esse fator sobre 4πε0. Aqui no numerador você tem um produto dessas cargas, então é o Q1 vezes Q, dividido
por a distância, né, entre as cargas ao quadrado. Então, eu estou usando essa letra cursiva para ir de acordo com o livro texto que a gente adotou, que é o livro do Griffiths. E, obviamente, essa equação não está correta, porque eu tenho um vetor aqui desse lado e aqui eu não tenho vetor, eu tenho um escalar. Então, está faltando um vetor aqui. E esse vetor é exatamente um vetor R cursivo unitário. Então, essa aqui é chamada lei de Coulomb. Ela está te dando a força que essa partícula aqui está sentindo. Lógico, se você quiser saber a força que essa partícula aqui está sentindo, pela terceira lei de Newton, ela tem o mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, né? Então a gente está estudando a força nessa partícula aqui. Então vamos analisar um pouquinho essa equação, né, para ver se a gente está de acordo com os elementos que aparecem aqui. Então 4 é o 4, número 4, vocês sabem, o π é o π. ε0 é chamado permissividade do vácuo. Então, é simplesmente um valor numérico. 8,85 vezes 10 ao menos 12. E a unidade dela pode ser vista diretamente, né, dessa equação. Coulomb ao quadrado, Newton, metro ao quadrado. O Q1 é a carga da partícula dessa daqui. Q maiúsculo é a carga dessa outra partícula medida em coulombs. A gente está usando o sistema SI de unidades, é um sistema que a gente vai adotar até o final do curso. Existem outros sistemas que podem ser mais úteis ou não, dependendo da aplicação que você quer. Existe o sistema gaussiano, Heaviside-Lorentz e vários outros. Então, como a gente está no SI, utilizando o sistema internacional, carga é medida em coulombs. Então, resta saber o que significa esse R cursivo aqui, né? Então, esse R que eu escrevi, só o R, sem nada, sem chapéu, né? Ele é um módulo de um certo vetor. A gente, em geral, escreve assim. Então, essa é uma notação que a gente vai usar durante o curso. Sempre que eu existir uma quantidade que é o vetor, e eu escrevo, por exemplo, A, né? Esse aqui seria o vetor A. Quando a gente for escrever o módulo do vetor, que em geral a gente tem essa notação, eu vou chamar simplesmente de A. Então fica claro que o A é sempre, né, maior ou igual a zero. Se você sabe que esse R cursivo é um vetor, então se eu escrever ele sem nada, você sabe que é o módulo do vetor. O módulo é sempre positivo, né, ou igual a zero. Então o que é esse vetor R aqui? Esse vetor R, cursivo vetor, ele é R menos R1. E o R menos R1, a gente já sabe o que é, porque está aqui na figura. Então, se você quiser desenhar o vetor R cursivo aqui, ele vai estar aqui, apontando nessa direção. Esse é o R cursivo. Então, o módulo dele é exatamente a distância entre as cargas. Então, o módulo ao quadrado que aparece aqui no denominador da força. Esse R com um chapéuzinho em cima, ele é um vetor especial. Ele é um vetor especial porque o módulo dele vale 1. 1 que? Metros? Não. O vetor unitário não tem unidade. Isso é algo que os alunos se passam muito, até na pós-graduação. Porque lembra como a gente define um vetor unitário, né? Como é que você define? Você define o vetor normal, esse aqui, que a gente definiu, dividido pelo módulo. Então você está dividindo duas quantidades que têm a mesma unidade, porque o vetor com a flechinha, ele tem a unidade de metro, e o módulo dele também tem a unidade de metro, porque é essa distância. Então, se você está dividindo duas quantidades com a mesma unidade, você, né, cancela as unidades. Então, esse vetor aqui, R chapéu, ele não tem unidade, ele é um vetor unitário. Então, tomem muito cuidado. Tá? Se vocês não lembram dessas definições, vale a pena dar uma revisada. Módulo de um vetor, módulo do vetor unitário e como a gente obtém um vetor unitário dessa maneira, né? Normalizando o vetor. O módulo de um vetor também é bom lembrar, né? E isso é uma definição geral. Ó. Se você tem um vetor A e você quer saber o módulo dele, você pode escrever o módulo em termos do produto interno. Nesse caso, vai ser a raiz quadrada
de A, produto interno com ele mesmo. Quando você pega o produto interno de um vetor com ele mesmo, você obtém um número real, e aí você toma a raiz quadrada desse número real, você obtém um módulo do vetor, tá? Então isso aqui são conceitos básicos que eu estou assumindo que vocês já saibam, né? Então a gente está relembrando aqui algumas coisas. Então tem vários exemplos que a gente pode brincar com isso. Por exemplo, se só para fixar a notação, garantir que a gente está falando da mesma coisa, né? Imagine, por exemplo, que aquela carga Q1 está numa posição 2, x chapéu, mais 3, y chapéu, mais 4, z chapéu. X chapéu, y chapéu, z chapéu são vetores unitários, por isso eu estou botando em chapéu, na direção x, na direção y, na direção z, tá? E suponha que a carga Q maiúscula esteja numa posição 5z mais 3y. Então, nesse caso, o vetor R cursivo, ele é dado por, tá ali a fórmula, R menos R1. O R é isso aqui, menos esse vetor, fácil ver, né? 2x mais z chapéu. Então é interessante vocês colocarem no papel esses dois vetores, faz o gráfico dele, faz o gráfico desse vetor R cursivo também, para tentar corroborar, né? Ver se concorda com tudo que eu falei aqui dessa imagem aqui em cima. Tá? Só para garantir que vocês estão confortáveis com essas definições. Então com esse vetor R cursivo a gente pode calcular o módulo dele, que a gente está escrevendo simplesmente como R, e o módulo dele é o produto interno dele com ele mesmo. Então, o produto interno dele com ele mesmo vai dar 4, esse primeiro termo, mais 1. Isso aqui dá raiz de 5. Tá aqui só um ponto e vírgula para separar as coisas. E a partir do módulo do vetor e do próprio vetor, a gente consegue formar o vetor unitário, que é o vetor cursivo R dividido pelo módulo dele. Ou seja, menos 2x chapéu mais z chapéu dividido por raiz de 5. Então, uma coisa muito importante para vocês perceberem e tomar ciência de que notação é importante. Ó. Veja que R é diferente de R vetor, que é diferente de R chapéu. Isso aqui eu encontro os alunos no doutorado com dificuldades ainda nessa questão da notação. Esse primeiro R é um número real, positivo, que tem unidade de metro. Ele é um módulo de alguma coisa, é um módulo do vetor. Esse segundo R, ele é o próprio vetor. Ele é realmente um vetor que tem unidade, no caso de metro. E esse outro aqui é também um vetor, só que ele tem um módulo unitário e não tem unidade. Então a gente está usando a mesma letra para 3 coisas diferentes. Eu poderia, obviamente, colocar uma letra para cada quantidade. Mas aí a gente ia ter que ficar criando letras. E obviamente essas coisas estão relacionadas, né? Se você tem esse vetor R cursivo, você automaticamente consegue obter esses dois outros, né? O módulo e o vetor unitário. Então é útil utilizar a mesma letra para não confundir essas coisas. Mas tenham em mente que notação é uma coisa muito importante no estudo do eletromagnetismo. E eu vou tomar o maior cuidado para deixar claro todas as quantidades que a gente estiver trabalhando. Se de um lado eu tenho vetor, do outro lado eu vou ter que ter vetor. Se do lado eu tenho escalar, do outro lado eu vou ter que escalar com as mesmas dimensões, etc. Tá? Nesses casos mais simples é fácil de visualizar, mas quando a gente tiver com problemas mais complicados, nem sempre fica aparente que a equação está correta. Então eu vou sempre pegar no pé de vocês um pouco nessa questão da notação, nunca igualar vetor com escalar, de olhar as unidades, as dimensões da equação e assim por diante. Então essa é o nosso primeiro papo, tá?
Lógico que as quantidades mais complicadas dessa equação, né, são esse R aqui e esse R chapéu, né? Porque esses outros aqui ó, você consegue obter direto, né? A carga você geralmente sabe, isso aqui é uma constante, etc. Então aqui está um exemplo de, dado as duas posições, as duas cargas, como você obtém essas duas quantidades, né? Eu sei que vocês já fizeram vários problemas desses também em Física 3. Então esse é o nosso primeiro conceito da lei de Coulomb. O segundo conceito, ele também é importantíssimo, e ele é chamado de princípio da... Aí você pode falar de sobreposição ou superposição, tá? O pessoal usa essas duas palavras de maneira igual. Então o princípio da superposição ou sobreposição, ele é muito simples, na verdade. Que a ideia é o seguinte, não suponha que você tenha a mesma carga Q1, dessa que eu escrevi aqui em cima, você tem aqui a outra carga Q maiúscula, e agora eu adiciono no sistema uma terceira carga que eu vou chamar de Q2. Então, mais uma vez eu vou ter o vetor posição, que agora eu vou chamar de R2, essa aqui seria a origem ó, do sistema de coordenadas. Tenho aqui o vetor posição R1, que vai até a carga Q1, e aqui o vetor posição R novamente, que vai até a carga Q. E a pergunta é qual é a força na carga Q. Então, o princípio da superposição diz que a força na carga Q é a soma vetorial de duas forças, uma de cada carga. Ou seja, para ser bem explícito, a força da carga 1 é a mesma que a gente calculou ali em cima, então é Q1 vezes Q 4π epsilon 0. E agora eu vou ter que identificar ó, R cursivo 1, que é a distância da carga Q1 até a carga Q maiúscula, e agora um R chapéu R1 mais Q2 Q dividido por 4π epsilon 0, e agora R2, faltou o quadrado, e aqui R2 e o chapéuzinho. Tá? Então eu tive que usar agora um índices diferentes porque eu tenho duas cargas, então eu vou ter dois vetores posições, R1 e R2. Então esse é o princípio da superposição. Parece óbvio porque a gente está tão acostumado na mecânica em somar força, e a força resultante é sempre a soma. Mas isso aqui é uma consequência experimental, tá? E ela aparece pelo fato de que a força tem uma relação linear com as cargas. Se, por exemplo, a gente descobrisse que a força de uma certa partícula fosse proporcional, por exemplo, Q1 mais Q2 ao quadrado, então isso aqui não seria verdade. Você teria um outro termo aqui, meio que um termo misto, né? Multiplicando esses dois termos, não somando. O fato de que a força aqui na carga aqui ela é uma soma vetorial de contribuições independentes é um fato experimental, tá? Verificado experimentalmente. Ainda bem que é uma lei simples, né? Algo que a gente já está meio que intuitivamente inclinado a fazer, que é somar as duas forças separadamente e individualmente. Então, de fato, é assim que a gente faz. E aí, obviamente, esse princípio ele pode ser expandido, né, para N cargas. Então, se eu tenho aqui outra carga Q3 e aqui uma carga Qn, N cargas, a força total nessa carga Q maiúscula vai ser, obviamente, Q sobre 4π epsilon 0. E aí eu vou ter uma soma na variável I de 1 até N, QI dividido por RI ao quadrado, R chapéu I. Se você colocar nessa equação aqui o N igual a 2, você vai obter essa equação aqui. Se você colocar N igual a 1, você vai obter a primeira equação
que a gente escreveu aqui em cima, né, no início do curso, da aula, nessa equação aqui. E aí você pode colocar quantos n você quiser, n igual a 3, 4, 5, 1 bilhão, 100 bilhões, tanto faz. Né? Nesse caso agora, o vetor RI, né, vetor normal, ele vai ser o vetor posição R, que é esse vetor aqui, menos o vetor posição na partícula I. Tá? É a única diferença que vai aparecer. Então é algo realmente intuitivo, né, aplicar essas equações. Então esse foi o nosso segundo conceito. A gente começou com o primeiro, que é o de força, Linde-Coulomb, que é um conceito puramente empírico, baseado em experimentos. Coulomb deduziu essa equação. A gente está entendendo aqui os termos que aparecem nessa equação. Basicamente, você conseguir identificar as posições das cargas, né? E agora introduzimos o conceito de sobreposição, de superposição, dizendo que você pode somar as forças elétricas para calcular a força resultante. E agora sim a gente vai chegar no ator principal aqui, a atriz principal da nossa história, que é o campo elétrico. Por que eu preciso então de um novo conceito, né? A força aqui já não estava legal, já não conseguiria trabalhar de boas com a força aqui. Por que eu preciso do conceito de campo? E a ideia tem uma história muito interessante, né? Se você parar para pesquisar em física, por que o conceito de campo aparece, você já viram o conceito de campo em várias outras instâncias, né, no estudo da gravitação, inclusive da mecânica quântica também, acústica. O conceito de campo ele é bem útil, porque até Newton se preocupava com esse conceito de força, porque força implica uma ação à distância. Como é que eu posso ter uma carga aqui, uma outra carga separada espacialmente, pode estar muito longe, e mesmo assim uma sofrer influência da outra? O conceito de força não dá uma resposta a essa pergunta, como é que essa carga influencia a outra? Ela só diz que influencia. E isso não é muito intuitivamente físico, porque a gente está sempre acostumado em algo ser transmitido até chegar a outra pessoa, a outro objeto. Então o conceito de campo ele aparece para dar uma justificativa mais física, mais plausível do porquê ou como alguma coisa aqui consegue influenciar a outra coisa aqui. Então existem duas ideias, né? A primeira é o conceito de força, que é o seguinte: a carga QI gera uma força na carga Q. Acabou-se. Não está incorreto, realmente isso acontece, mas não se aprofunda mais, não se aprofunda muito nisso, no conceito. O segundo, que aí entra a ideia de campo, é a gente falar, em vez de falar somente que um objeto atua com a força no outro, é a gente dizer que as cargas QI, ou seja, essas cargas que a gente está colocando aqui, né? Carga Q1, carga Q2, carga Q3, carga QN, né? Todas essas cargas, a gente pode dizer que essas cargas criam alguma deformidade no espaço em torno delas, e essa deformidade, essa perturbação do espaço, que seria uma perturbação que não aconteceria se as cargas não estivessem ali, essa perturbação ela se estende pelo espaço. E a gente pode até colocar aqui só um conceito, ó, fazer algo assim. Ó. Essa perturbação se estende pelo espaço. E essa perturbação sim pode interagir com uma outra carga colocada aqui numa posição qualquer. Então, em vez de falar que as cargas QI atuaram com uma força na carga Q, nós falamos, utilizando o conceito de campo, que as cargas QI criaram um campo, esse campo chamado campo elétrico, né? Ele é chamado de campo elétrico quando ele é criado por cargas elétricas, quando a origem desse campo são cargas elétricas, né? São objetos carregados, e esse campo é que atua na carga Q maiúscula, causando a força nela. Parece uma besteira, mas existem umas concepções muito interessantes por trás, né? Dá uma ideia muito mais física, porque agora a gente está atribuindo a força através de um conceito de um campo que existe em todo o espaço. Algo que não aconteceria utilizando o conceito de força, de ação à distância.
O mesmo problema aparece em gravitação. No lugar de falar que um corpo atrai o outro exercendo uma força, nós dizemos que, na linguagem clássica, né? Clássica eu digo não relativística, nós falamos que um corpo cria um campo gravitacional devido à sua massa, nesse caso. Como é a massa que cria o campo, a gente chama de campo gravitacional. E o campo gravitacional é que atua em outras massas exercendo forças, né? Na linguagem relativística, da relatividade geral, existe também o conceito de campo, né? Mas ele tem uma interpretação diferente, como distorções do espaço-tempo. Mas lá também entra a interpretação de campo. Então, o conceito de campo ele é muito útil na física. Tá? Então, essa vai ser a nossa abordagem daqui para frente. A gente vai falar de força, mas sempre com essa ideia de que a força surgiu através do campo criado pelas cargas fontes, se você quiser pensar. Tá? Então, a nossa ideia do curso vai ser exatamente essa: estudar quais são as características desse campo. Se eu te der aqui umas cargas, né, uma fonte de cargas, qual é o campo que ela gera? Que propriedades tem esse campo? Esse campo ele vai para zero? Como é que esse campo atua nessa outra carga? Será que esse campo carrega momento angular? Será que esse campo carrega momento linear? E aí toda a vida, toda a vida de vocês, né, nesse curso, vocês vão estar estudando as propriedades desses campos. A gente está falando só do campo elétrico, mas depois a gente vai encontrar campo magnético e vários outros campos aí, na verdade. Então a primeira ideia que a gente tem que discutir é como é que eu calculo esse campo. Como é que eu calculo esse campo? Bom, existe uma maneira bem direta, já utilizando esse formalismo que a gente está dividindo, que é o seguinte: se você olhar nessa expressão, essa última expressão da força, vou colocar ela até aqui embaixo, repetir. Eu escrevi que a força na carga Q maiúscula era Q dividido por 4πε0. Coloquei aqui uma soma de 1 até n de todas as partículas pontuais, que são os vetores módulo ao quadrado do i e aqui o chapéu ri. Então perceba que toda essa quantidade que está no somatório, esse termo aqui, ó, junto com esse termo, não depende da carga Q maiúscula que eu coloquei lá naquela posição. Então a gente vai definir, tá, o campo elétrico, vou botar aqui um ponto vírgula, que a gente vai chamar com essa letra E. E esse campo elétrico ele vai atuar numa posição R, um vetor posição, o mesmo vetor posição que a gente utilizou aqui em cima para descrever, ó, a posição da carga Q. Tá? Agora a gente vai tornar essa visão um pouco mais geral. E ele vai ser dado por 1, 4π ε0 e a soma aqui de todas as cargas. Todo esse termo que está no parênteses vermelho. QI dividido por RI ao quadrado, R chapéu I. Se a gente quiser escrever de uma forma mais explícita, porque ó, aqui aparece o vetor posição, né, o R, mas aqui não aparece, porque ele está implícito nesses vetores cursivos, nos R's cursivos, mas vamos deixar mais explícito aqui. Então eu tenho a soma de 1 até n, aqui eu vou ter o QI, e lembrando da definição do vetor cursivo unitário, ele pode ser dado como R menos RI dividido pelo módulo. Só que aqui já tem um módulo ao quadrado. Então, no final das contas, fica um módulo desse vetor ao cubo. Se você não achou claro o aparecimento desse cubo aqui, veja com cuidado as equações, tá? Vocês já devem ter estudado algo desse tipo também em mecânica clássica, como lidar com esses vetores unitários, etc. Mas veja que nesse segundo formato, o campo elétrico, que é essa quantidade que a gente deduziu, ele é calculado na posição R, e essa posição R aparece aqui e aqui. E esses vetores R com o índice I são as posições
das cargas que aparecem aqui no somatório. Então a equação está bonitinha, tá toda certinha. De um lado eu tenho um vetor, do outro lado também tem um vetor. E as unidades, agora como a gente está definindo o campo elétrico, a gente pode falar a unidade. Então se você olhar desse lado, ó, a força F fica agora Q, que é o termo que faltou, vezes o campo elétrico na posição E. Então a unidade de E, se você olhar essa equação, dá para ver que a unidade, a dimensão do campo elétrico, pode ser escrita como Newton por Coulomb. Então, a ideia é essa. Eu tenho um conjunto de cargas, elas vão criar um campo elétrico. Esse campo elétrico, cargas pontuais, a gente ainda não está discutindo quando essas cargas formarem um contínuo, a gente vai ver isso com cuidado. Mas você tem um conjunto de cargas pontuais. A partir das posições dessas cargas e dos valores das cargas, você consegue calcular o campo elétrico em qualquer posição do espaço. E aí, se você quiser saber a força com a partícula de carga Q maiúsculo, ela sofre sob a ação desse campo, você coloca ela numa certa posição R. E você olha qual é o campo elétrico naquela posição R. Quando você souber o valor do campo elétrico naquela posição R, um vetor, né? Quando você souber o vetor naquela posição, você multiplica pela carga. Isso vai te dar força. Essa é a receita de bolo para você calcular força, né? Então tem várias vantagens de a gente definir o conceito de campo. Vai ficar bem claro ao longo do curso. Então veja que o conceito de campo, a gente encontra dois tipos de campos basicamente na física, que são campos escalares e campos vetoriais. A gente vai encontrar campo escalar mais na frente, mas o campo vetorial, se eu quiser tornar as coisas um pouco mais precisas, mais quantitativas, né, uma função, o que é que ela faz quando a gente aprende f de x? Uma função é uma regra. Ela pega um x, que é um número, transforma em outro número, um f de x, não é verdade? Então a gente diz que é uma função, pega algo e transforma em outro, ela é 1 para 1. Se for uma função de duas variáveis, um f de x, y, ela vai pegar dois números e vai transformar em um número. Né? Por exemplo, f de x, y é igual seno de x vezes seno de y. Então você dá dois números para essa função, ela te retorna 1. Então ela é uma função de 2 para 1. No caso do campo vetorial, a gente vai dar uma posição no espaço, que é aqui, ó, esse vetor R, e uma posição no espaço são o quê? São três números que a gente tem que falar, porque a posição tem três coordenadas. Então, o que é que a função do campo vetorial vai fazer? Vai pegar essas três coordenadas e vai te dar um outro vetor, o campo elétrico. E o campo elétrico, por ser um vetor, também terá três coordenadas. Então, um campo vetorial do tipo campo elétrico, vou colocar aqui de uma maneira bem precisa, ele é uma função que vai pegar três números reais, que a gente representa assim, R3, e vai te retornar outros três números reais, que são as componentes do vetor, as componentes do campo elétrico. Né? Ou seja, ele pega uma posição x, y, z e vai te retornar as componentes do vetor. Um é de x, por exemplo, na base cartesiana, um é de y e um é de z. Tá? Só para vocês fixarem na cabeça a ideia de campo vetorial. É isso que ele faz. Ele pega três números e retorna outros três números para cada posição do espaço. O campo escalar ele é diferente, né? O campo escalar, por exemplo, a temperatura num certo objeto, temperatura num corpo tridimensional, ele é uma função do campo escalar, porque ele vai pegar três números, que é a posição dentro do objeto, e vai retornar um número, que é a temperatura naquela posição. Então ele pega 3, retorna 1. Diferente do campo vetorial, que pega 3, retorna 3. Então, nesse sentido, o campo vetorial ele é mais complicado, de fato, ele é bem mais complicado do que um campo escalar. Tá? O primeiro campo escalar que a gente vai encontrar, assim, de fato, vai ser o potencial escalar lá na frente. Tá? Então, essa é a nossa receita de bolo até o momento. Eu já defini o conceito de lei de Coulomb, força entre cargas, depois o princípio da superposição, e a gente está vendo que o conceito de força não é tão útil, então a gente introduziu mais um conceito, que é o conceito de campo, e a gente mostrei aqui para vocês como calcular o campo elétrico criado por essas cargas, e agora a gente vai dar um passo
além um passo muito importante, que é tentar descrever o que acontece realmente no mundo físico. Porque até o momento, ó, o que é que eu tenho aqui no nosso sistema? Cargas pontuais, são cargas que eu falei para vocês, não tem estrutura nenhuma. Essas cargas pontuais, elas não têm um raio, não têm um diâmetro, não têm geometria. Então, como é que pode algo existir dessa maneira? De fato, não pode. No mundo real, você está lá no laboratório de física, você eletriza objetos macroscópicos. Né? Você tem objetos que têm um tamanho, têm uma geometria, podem se deformar, etc. Então é aqui que entra o conceito, é muito mais útil, tá? Que vai ser o nosso próximo conceito, também está no caráter de uma revisão ainda, que são as distribuições contínuas, cargas. Aqui a gente vai começar a aplicar esses conceitos em casos mais aí da vida real, do dia a dia. E a ideia é muito interessante. É uma ideia que a gente já está acostumado a ver, mas que talvez não tenha parado para pensar. Por exemplo, quando você observa um copo com água e você olha a água, você observa que a água escoa, né? A água ela transborda, a água ela é maleável, ela parece um contínuo, algo que não tem nenhuma mudança abrupta. Né? Se eu for pedir para você descrever essa água, a dinâmica dessa água, você provavelmente vai me falar a densidade da água. Densidade da água é um conceito contínuo. A gente sabe que a água não é contínua porque ela é formada por coisas discretas, moléculas, né? Molécula de H2O, por exemplo. Mas quando você junta muitas moléculas no mesmo volume e elas têm essa coesão, parece que se você quer descrever funções, as propriedades desse material, você tem que utilizar funções contínuas. Né? Se eu pedir para você, faça um gráfico da densidade da água aqui, você não vai fazer algo discreto, dizer aqui tem uma molécula, pá, aqui não tem, aqui tem molécula vácuo, aqui é molécula. Não, você vai dizer, a densidade dela é suave, contínua. Então a mesma coisa vai acontecer no estudo aqui da eletrostática e do eletromagnetismo em geral. Em situações práticas, como nos experimentos de laboratório, quando você eletriza lá aquele bastão, né, bastão de vidro e acrílico, você está criando um excesso de cargas ali, um déficit, dependendo do sistema, e você vai ter uma porrada de elétrons, ou uma falta uma porrada de prótons, né, que seria a falta de elétrons. Mas vamos supor que o teu sistema ganha elétrons. Então aquela barrinha que você esfrega ganha elétrons. Então você vai ter uma porrada, você não vai ter uma carga aqui, outra aqui para aplicar essas equações. Vai ter uma porrada ali. E se você conseguisse visualizar da mesma forma que você visualiza a água, o que você ia ver nesse mundo de coisas, se você observar de muito longe, assim como a gente observa a água, né? Você vai ver algo praticamente contínuo. Você não vai ver uma carga Q1, Q2, Q3. Você vai ver uma densidade de carga. Então, esse conceito de densidade é o que a gente vai utilizar. Tá? É a mesma coisa quando a gente fala densidade de massa. Né? Quando a gente aprende lá nos cursos de mecânica, densidade de massa é o quê? Massa por volume. É uma densidade. No conceito ali, no final das contas, a gente está falando de algo estatístico. Então, como é que a gente define uma densidade para esse caso aqui? Então, vamos supor que você tem aqui um corpo e ele esteja carregado. Está aqui um corpo, tá? Tenta imaginar isso aqui em 3 dimensões, um objeto qualquer, pode ser o bastão lá do laboratório, qualquer objeto. Por isso que eu desenho ele sem forma nenhuma, porque você tem que colocar a sua imaginação, tentar imaginar um objeto completamente arbitrário. Então vamos supor que aqui tenha uma origem do sistema de coordenadas. Como eu disse, todo problema está associado a um sistema de coordenadas. Então vou colocar aqui a origem dele. E vamos supor que eu tenho aqui um vetor posição que sai da origem e vai até um certo elemento aqui, ó, de volume. Um cubinho bem pequenininho. Ele é tão pequenininho que ele é um infinitesimal. Estou puxando agora o conceito de cálculo. Infinitesimal. Tá? Então eu tenho aqui um volume V, que seria o volume do meu objeto. E eu tenho aqui esse cubinho que está numa posição R.
pega aí um cubinho muito pequenininho. Se você der um zoom nesse cubinho, eu vou fazer um zoom nele aqui, ó. Puxar uma seta, vou escrever assim. Esse cubinho ele vai ter essa forma. Então aqui a gente está olhando uma versão dele estendida. Peguei minha lente e dei um zoom nele. Vou tentar desenhar aqui ele em 3 dimensões. Você tem sorte que o professor de vocês fez aula de artes quando era criança. Então tem um pouco de desenho aqui. Apesar de que essa mesa digitalizadora não é muito boa não. Mas se você olhar esse cubinho muito de perto, o que você vai ver é que dentro dele ó, tem um monte de carga. Q1, Q2, Q3, Q4, Q 1 milhão, 300 milhões. Está aqui um monte de carga. E dentro desse cubinho infinitesimal de volume dV, olha só, então isso aqui é o volume dV infinitesimal. Esse é o volume V do objeto inteiro. Esse aqui é o volume dV no pedacinho ali do cubinho. E vamos supor que dentro desse cubinho tem carga aqui, 1, Q2, Q3, Q4, tem um total de dQ cargas. Nessa posição, se você quiser, você pode colocar aqui, para ser mais correto, né? Na posição E, que a gente está olhando tudo aqui, ó, nessa posição E. Perfeito? Então a gente vai definir a densidade de cargas, no caso vai ser a densidade de cargas volumétricas, da seguinte maneira. Eu vou escrever essa letra ρ, uma letra grega ρ, na posição R, 3 tracinhos significando uma definição, quantidade de carga que tem nesse cubinho dividido pelo volume dele. Só isso. Essa é a definição da densidade de carga volumétrica desse objeto. É a mesma definição quando a gente fala de densidade de massa, de quilograma por metro cúbico. Só que aqui, ó, se você olhar a unidade, você tem carga no numerador, então é coulomb, dividido pelo volume no denominador, metro cúbico. Então você tem coulomb por metro cúbico. Se fosse um objeto e você tivesse interessado na massa, você teria quilograma por metro cúbico, né, que a gente aprende. Então, em geral, a gente vai estar lidando em situações mais práticas com a densidade de carga. Essa densidade aqui, ela geralmente é dada. Eu te digo, nesse objeto, nesse material, nessa posição, quantos coulombs por metro cúbico tem aqui. E observe que a densidade ela vai depender muito da posição também. Você pode ter um certo objeto, por exemplo, desenhar esse aqui, ó, que nessa região você tem um monte de acúmulo de elétrons, ó. Elétron, um monte de elétron aqui em excesso. E nesse lado aqui você só tem poucos elétrons. Você tem um elétron aqui em excesso, elétron. Então a densidade nessa região aqui, pode chamar de ρ1, vai ser maior do que a densidade nessa região aqui, ρ2. Então a densidade é uma função da posição. Tá? É a mesma ideia da massa. Por exemplo, não sei se vocês já viram aquele brinquedinho que é uma águia e você equilibra a águia no bico e ela fica assim na ponta do dedo. Por quê? Porque a densidade de massa naquele objeto, naquela águia, é maior perto do bico. E a densidade de massa vai diminuindo à medida que você se afasta. Então, o mesmo conceito se aplica aqui na densidade de carga. Você pode ter objetos que numa região você tenha mais cargas por metro cúbico do que em outra região do objeto. Então, a densidade vai ser uma função da posição. De fato, quando você está tritando aquele bastão nos experimentos de laboratório, é exatamente isso que você cria. Você só atrita um lado, né, em geral, do bastão. Então, aquele lado ele fica com mais cargas do que o outro lado. Então, se você quiser descrever a densidade de cargas daquele bastão, você vai ter que botar uma função que, quando a função, a vetor posição, chegue perto daquela do lado onde você atritou mais, a densidade de carga aumenta. Do outro lado, a densidade de carga diminui. Então, a densidade de carga é uma função da posição. A gente nunca vai lidar diretamente com essas razões aqui, dQ sobre dV, tá? A densidade de carga ela geralmente vai ser dada. A gente vai te dar a densidade de carga e eu quero saber o campo elétrico que ela cria e etc. A gente vai ver isso com muito cuidado. Existem algumas situações mais idealizantes que podem acontecer e também vai ser útil a gente discutir. Nesse primeiro exemplo que eu dei para vocês, eu considerei um corpo tridimensional. Né? Então, existe uma densidade de carga em todo o volume desse objeto aí.
Mas em geral a gente vai estudar também problemas onde a densidade de carga só existe, por exemplo, numa superfície. Então você teria algo assim, ó. Você teria aqui uma superfície. Consegue imaginar, né? Como se fosse uma folha aqui. E aí você pode aplicar o mesmo papo. Suponha que você pegue um elemento agora de área dessa superfície, que eu desenhei aqui, esse quadradinho vai ser o meu dA. A mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu peguei um elemento de volume e esse elemento de volume foi o dV. Então aqui eu pego um elemento de área e digo que nesse elemento de área existe dq de cargas. E de novo, eu tenho aqui implicitamente um sistema de coordenadas com origem e eu estou olhando aqui, ó, se vocês quiserem ser bem precisos, numa posição R. Então, nesse caso, a gente define uma densidade, só que agora não vai ser uma densidade volumétrica, porque eu não tenho carga por volume, eu tenho carga por área. E a gente vai utilizar essa letra sigma, e eu vou escrever assim, ó, densidade sigma vai ser dq sobre dA. Então, vocês conseguem ver que a unidade de sigma é coulomb por metro quadrado. Né? Se você quer descrever uma densidade de massa de sei lá, de um objeto que é um plano, você falaria também a mesma coisa. Você diz quilograma por metro quadrado e assim por diante. E na última circunstância, você teria o quê? Na primeira foi a carga distribuída no volume. A segunda aqui é a carga distribuída na superfície. A terceira é uma carga distribuída numa certa linha, né? Uma certa linha, que tem uma dimensão só. Então, como é que a gente faz agora esse papo de escolher uma área aqui e um volume ali? Ora, a gente vai escolher um certo elemento dessa linha aqui, um certo tamanho. Esse elementozinho, ele vai ter tamanho dl, e nesse elemento aqui vai ter uma certa carga dq. E mais uma vez, existe aqui uma origem do sistema de coordenadas e a gente está olhando esse elemento numa posição R. Então agora a gente define o que a gente chama de lambda, tá? Vai ser a letra lambda, na posição R, como sendo dq dividido por dl. E nesse caso, a unidade de lambda é coulomb por metro, que também é uma densidade, só que é uma densidade de carga linear. Então, nós temos essas três definições. Temos aqui a primeira, que é a mais geral, que é uma densidade volumétrica de cargas, quantos coulombs por metro cúbico. Temos aqui a segunda, que é o que a gente chama de densidade superficial de cargas, que é quantos coulombs por metro quadrado estão distribuídos na superfície. E a terceira, que é a densidade de carga linear, que são coulombs por metro. É o quanto de coulomb está distribuído numa linha, né? Em torno do seu comprimento. Tá? Então, são esses três conceitos, são idealizações, obviamente, que a gente vai trabalhar. E eles têm uma relação, claro, que dq, que seria a carga em cada um elemento, vai ser dada por lambda dl, no caso onde a distribuição é linear, vai ser dada por sigma vezes dA, no caso onde a distribuição é numa superfície, e vai ser dada por ρ vezes o elemento de volume, no caso da distribuição tridimensional. Tá? Isso aqui está me dizendo nada mais nada menos que, num certo volume, quanto de carga tem naquele volume. O que é que você faz? Multiplica a densidade pelo volume. A mesma coisa que a gente aprende em densidade de massa. Se eu te der um objeto e eu digo para você, ó, o objeto tem uma certa densidade. Quanto de massa tem no volume tal desse objeto? O que é que você faz para calcular? Você pega aquele volume e multiplica pela densidade daquele objeto. Aí você obtém a massa, não é verdade? Daquele volume. Se a massa variar com a posição, ou se a carga variar com a posição, você vai ter que fazer uma integração para obter a carga ou a massa total. Mas a ideia é a mesma. Perfeito? Então, agora que a gente tem essa noção de densidades contínuas, qual que é o próximo passo? Obviamente, tentar descrever uma maneira, um método de como calcular o campo elétrico criado por essas distribuições. A gente viu aqui em cima, ó, como que eu calculo o campo elétrico
Está aqui, né? Essa expressão. Como que eu calculo o campo elétrico? Qualquer uma dessas duas, né? Quando você tem cargas pontuais. Você tem uma carga aqui, outra carga aqui, outra carga aqui. Mas e se eu tiver objetos extensos, assim, ó, descritos por volume, descritos por superfícies, ou descritos por linhas de carga? Como é que eu calculo o campo elétrico? A ideia é muito interessante. Não sei se é novidade para vocês, mas a questão é que a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no caso de cargas pontuais. Porque o que é que são esses objetos estendidos, esses volumes e superfícies? São um conjunto infinito, a princípio, de cargas pontuais. E como a gente sabe calcular o campo de uma carga ou de n cargas, e eu sei que o princípio da superposição é válido, a gente vai fazer o mesmo processo infinitas vezes, vai somar de cada contribuição. Ou seja, quando a gente fala em processos infinitas vezes, somar cada contribuição infinitesimal, inevitavelmente a gente está falando de integração. Então a ideia aqui é a seguinte, eu vou mostrar para vocês. Vamos supor, fechar aqui. Vamos supor que a gente tem, vou fazer o caso volumétrico. Então supor que você tem aqui um objeto que tem um certo volume e ele está carregado. Então é uma distribuição de cargas dele aí. Então ele tem um volume V, vou colocar aqui um V. E vou escolher a minha origem aqui do sistema de coordenadas, está nessa posição. E eu quero saber, bom, ele está carregado, então a gente sabe que ele vai criar um campo elétrico. E eu quero saber o valor do campo elétrico nessa posição aqui, descrita pelo vetor R, nesse ponto aqui. Quero saber o campo elétrico. Então, qual é a ideia? Bom, a ideia é a seguinte, vamos calcular o campo elétrico produzido por um elemento de volume muito pequenininho aqui, infinitesimal, desse objeto, descrito por um vetor posição R', no ponto R aqui, no posição ponto P, sei lá, que a gente quer calcular. Ora, se esse volume é muito pequenininho, vamos supor que dentro desse volume aqui, muito pequenininho, existe uma carga total de Q. Então a gente selecionou um volume muito pequenininho na posição R', e eu sei que dentro daquele volume muito pequenininho tem uma carga de Q. Pergunta, qual é o campo elétrico que só esse elemento aqui muito pequenininho vai gerar no ponto P? Bom, ele vai gerar, como ele é muito pequenininho, o elemento de carga, ele vai gerar um campo elétrico também muito pequenininho, um infinitesimal, dE. Então eu vou colocar aqui, ó, dE na posição R. E como ele é muito pequenininho, ele vai ser aproximadamente uma carga pontual. Né? Eu estou um negócio muito pequenininho. Então, se eu trocar isso por uma carga pontual ali com carga de Q, não vai ser muita diferença. Então, o campo elétrico que ele vai criar aqui vai ser aproximadamente 1 sobre 4π ε0, a carga dividido pela distância ao quadrado, R chapéu. Que distância é essa? Está aqui a distância do elemento até o ponto P. Está aqui o R. R cursivo, sem nada, um módulo é a distância. Né? Onde, vamos ser mais explícito aqui, ó, o vetor R cursivo, mais uma vez é R, que é esse vetor posição, menos o R'. Perfeito? Mas agora eu não quero saber o campo elétrico daquele elemento ali pequenininho. Eu quero saber o campo elétrico criado pelo objeto extenso todo. O que é que eu vou fazer? Vou ter que integrar. Lembra, integração nada mais é do que soma. Quando a gente aprende integração, a gente vê que integração é uma soma de vários elementos, né? Cada um infinitesimal, no final vai gerar uma contribuição macroscópica. Então, se você integrar essa relação dos dois lados, eu já vou botar direto aqui, ó, você tem que o campo elétrico na posição R, exatamente aqui onde a gente quer, vai ser dado por 1 4π ε0, integração no volume aqui das cargas, óbvio, eu quero a contribuição das cargas em todo o volume do material, dq, que está aqui, R chapéu, R quadrado. Veja que
eu tirei um 4πε0 da integral, por quê? Porque são constantes. Mas eu não posso tirar esse R chapéu e esse R aqui da integral. Por quê? Vamos ver agora. Bom, a gente acabou de ver ó, que o dq para um volume, ó, ele é a densidade de carga volumétrica, ρ, vezes o elemento de volume dV, né? Ou você pode olhar nessas relações que eu escrevi aqui, ó, dq é ρ dV. Então a gente pode substituir esse dq que aparece aqui e aí mudar a variável de integração. No final das contas, o que a gente está fazendo aqui matematicamente é uma mudança de variável. Em vez de integrar dq em cada elemento da posição aqui, né, que eu vou ter que integrar aqui, integrar aqui, eu estou mudando para a variável de integração. Então, se você fizer essa mudança, o campo elétrico agora fica 1 4π ε0, a integral no volume, ρ, e aqui eu vou usar ó, ρ', porque a variável linha é a variável que está no volume, R chapéu R ao quadrado e aqui dV. Eu não gosto muito dessa notação dV, tá? Em geral eu gosto de utilizar assim, ó, D3R'. O livro, texto, o do Griffiths, ele usa outra notação que é assim, ó, tá? Então eu vou usar as três. Dependendo aí do contexto, tá? Pode até que eu esqueça mesmo e escreva essa, mas fiquem ligados, é a mesma coisa, tá? Em termos de coordenadas cartesianas, nada mais é do que dx' vezes dy' vezes dz', né? Essas três aqui. Então, estou botando dv, mas como a variável de integração é linha, fica mais correto eu botar um linha aqui, só para indicar que a variável de integração é linha, tá bom? Então, a gente chega nessa expressão, ó. É uma integral que não é simples, tá? Não é simples. Tem que tomar muito cuidado na hora de trabalhar com ela. E eu vou deixar ela um pouco mais explícita para a gente estudar a estrutura matemática dela, para ter certeza de que a gente está entendendo o que é que ela está pedindo para a gente fazer. Tá? Integração é um processo e ela está pedindo para a gente fazer alguma coisa. Pode parecer que o mais importante dessa equação seja aqui o integrando, mas não é. Eu garanto a vocês, e nenhum livro vai falar isso, que a parte mais importante da integração é isso aqui, ó. É o que aparece aqui embaixo da integral. Porque esse símbolo está te dizendo onde tu vai integrar. Se é no volume, se é na superfície, etc. Então vamos deixar essa integral de uma forma mais limpa para a gente poder discutir ela melhor. Tá? Vamos lembrar que o vetor R, agora ele é R menos R', não tem RI, porque não tem mais carga pontual, tem um R', que é uma variável que vai varrer todo o volume. Então a gente pode reescrever isso, vou só como está aqui nas minhas notas, para deixar igualzinho. Né? O R chapéu, que é o vetor unitário, a gente pode escrever como esse vetor dividido pelo módulo dele. Né? Então ele é R menos R' dividido pelo módulo R menos R'. Então esse vetor unitário R' é o que aparece aqui. E o R ao quadrado, a gente já viu que é módulo de R menos R' ao quadrado. Então eu vou substituir esse R ao quadrado aqui e esse R chapéu ali. E a gente vai ficar com uma expressão muito interessante, muito complexa, mas muito bonita. 4πε0, integração aqui em V, densidade de carga ρ', e aqui eu vou ficar com R menos R' dividido por R menos R' ao cubo, e aqui o elemento de volume dV', né, se você quiser. Então dá uma olhada nessa expressão, perceba que o nosso objetivo é calcular o campo elétrico numa posição R, e o vetor R aparece aqui, aqui e aqui. E para cada posição
você tem que fazer uma integração. Então a ideia física matemática por trás de uma expressão desse tipo, ele é uma função, lembra o que eu falei, né? O campo elétrico é uma função, um campo vetorial. Então você vai dar 3 números, ele vai te retornar 3. Então se você der 3 números aqui, ou seja, fixar uma posição, o que é que essa função está fazendo? Vai fazer uma integração, e essa integração vai te dar mais 3 números, que seria o valor da função naquela posição. Então ele vai, a variável que seria a variável independente, aparece aqui, ó, que é o valor da posição onde você quer calcular o campo elétrico, mas ela também aparece aqui e aqui. E a variável de integração, que seria o R', né, que está implícito aqui nesse elemento de volume, aparece aqui, aqui e aqui. É muito importante para cada equação vocês terem ciência do que ela está pedindo para você fazer, senão você pode entrar em dificuldades. Sempre olhem, essa equação está correta no sentido de que o vetor está igual ao vetor, escalar, escalar. Aqui está, porque eu tenho um vetor do lado esquerdo e tenho aqui um vetor no numerador aqui do lado direito. Dimensão está correta? Tá. Todas as variáveis de integração estão aqui certinhas? Tá. Se de repente tivesse uma função aqui fora da integral em R', você, opa, tem uma coisa estranha aqui, R' está sendo integrado, então ele tem que fazer parte da integração, tá? Mas a ideia aqui dessa fórmula é, eu te dou uma posição, você vai fazer alguma coisa blá, blá, e vai me dar 3 números de volta. E essa alguma coisa que você está fazendo blá, é exatamente essa integração. E é uma integração com vetor. Tem um vetor na integral aqui. Então aqui começa a aparecer algumas aplicações de cálculo vetorial que vocês aprenderam no curso de cálculo aí, eu estou aprendendo. A gente vai ver algumas aplicações, tá? Só para mostrar para vocês. É lógico que essa função aqui geralmente é dada. Então ela está me dizendo que você tem que saber qual que é a densidade de carga volumétrica. Senão você não vai conseguir resolver essa integral. Se eu não te der essa função ρ de R', você não vai saber como integrar, você tem que conhecer a função. Mas esse fator aqui é que é muito complicado, né? Aqui você tem uma subtração de vetores, uma diferença de vetores, e aqui dividido pelo módulo ao cubo dessa diferença. Então, só para mostrar para vocês como fica a cara desse fator aqui, ó, do denominador, R menos R' ao cubo, vamos supor que a gente escreva esses vetores na base cartesiana. Então, o vetor posição R, que seria o ponto onde eu estou querendo calcular o campo, eu poderia escrever x, y, z. E para o vetor R', que seria a variável de integração, que vai correr no volume do objeto. Por que vai correr no volume? Porque será que eu posso integrar isso aqui em todo o espaço? Em todo o universo? Posso. Porque em posições que eu tiver fora do volume, a densidade de carga aqui é zero. E aí não contribui nada. Tá? A gente vai talvez discutir um pouquinho isso depois. Mas se você não estiver confortável com isso, sempre integre no volume, onde tem carga, né? E se você escrever aqui o R' como sendo x', y', z', então esse termo aqui, ó, ele vai ser x menos x' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado, elevado a 3 meios. Se você não lembra como faz isso, tudo que você precisa fazer é utilizar a definição do módulo do vetor, que é A produto interno com ele mesmo, tomado na raiz. Foi isso que eu utilizei, tá? Então aqui você está vendo uma forma explícita do denominador quando você escreve as posições em coordenadas cartesianas. Eu sei que é útil, fica mais simples de visualizar as coisas em coordenadas cartesianas porque é o sistema de coordenadas mais fácil, né? O que a gente aprende primeiro. Mas em vários sistemas ele não é recomendado porque as integrações ficam bem complicadas, tá? Mas se você quiser, a título de visualizar essa integral, de como vai resolver, onde é que estão as variáveis de integração, onde é que estão as variáveis que não estão sendo integradas, sempre é válido você escrever em coordenadas cartesianas para ter uma visão melhor do problema que você está trabalhando, tá? Então sempre recomendo isso. Aí vocês podem verificar essa equação aqui, se também não tiverem confortável.
Então essa aqui é uma integral que te permite calcular o campo elétrico diretamente, se você conhecer a densidade de carga volumétrica do sistema. Taca nessa integral, tira as coordenadas e resolve. Tá? Caso o teu sistema não tenha uma densidade volumétrica de cargas, mas se as cargas estiverem, por exemplo, numa superfície, a única mudança que você vai fazer... Opa, tá aqui de preto. Então, no caso onde as cargas estejam numa superfície, a integração agora ó, vai ser na superfície S. Tá vendo que eu mudei o símbolo aqui na integral? Agora a integração é numa superfície. Então aqui eu tenho três variáveis de integração. Né? O elemento de volume em coordenadas cartesianas, se você quiser pensar, é dx, dy, dz. No caso da superfície eu vou ter só duas variáveis de integração. Então, nesse sentido ele fica um pouco mais simples. E aí utilizando os mesmos argumentos que a gente utilizou para chegar nessa equação, você pode chegar na equação para a superfície, para um campo elétrico criado por uma densidade de cargas superficiais. E a diferença é que aqui entra um sigma no lugar do ρ. Esse termo fica o mesmo, R menos R' dividido pelo módulo de R menos R' ao cubo, e aqui o elemento de área, dA'. E se vocês quiserem escrever para uma densidade linear de cargas, é a mesma expressão, só que no lugar do sigma você vai ter um lambda de R'. A integração vai ser C, é o que eu chamo o circuitozinho que você está integrando, a linha que você está integrando. E aqui você vai ter dL', que seria um elemento infinitesimal da linha que você está integrando. Então são equações extremamente parecidas, lógico que cada uma pode te dar resultados diferentes, vai depender muito do sistema que você está trabalhando. A gente vai resolver um problema aqui, vou mostrar para vocês um problema para calcular o campo elétrico numa densidade linear de cargas, ou seja, a gente vai aplicar essa equação aqui. E na lista dessa parte do capítulo 2, vocês vão encontrar outros problemas, tá, que vão envolver integrações de superfície e de volume. Obviamente, as integrais de volume são, em geral, as mais complicadas. Né? As integrais de linha são, em geral, as mais simples. Então, vamos ver aqui um exemplo para aplicar essas ideias aqui. Então, eu começo aqui com um exemplo. É um exemplo que está resolvido no livro, texto, mas a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhe, tá? Só para deixar mais claro. Então, o sistema é o seguinte. Eu tenho uma barra muito fina, tão fina que ela é praticamente uma linha. Então, vocês estão vendo que isso é uma idealização, né? No mundo real não existe nada tão fino que seja uma linha e que não tenha um volume, por exemplo, é uma idealização. Suponha que essa barra aqui eu coloque ela no eixo X. A origem do sistema de coordenadas eu vou escolher aqui, ó, na metade da barra, e eu vou escolher essa orientação aqui como sendo o eixo Z. E eu vou colocar essa barra com o tamanho 2L. Então, a coordenada dessa posição aqui da ponta esquerda da barra vai ser menos L. E a coordenada dessa outra posição da ponta direita da barra será L. O tamanho dela é 2L. E eu vou dizer para vocês que essa barra tem uma densidade linear de carga lambda, que em geral depende da posição, né? Como a barra está no eixo X, a densidade só pode depender de X. Só que eu vou simplificar ainda mais o problema. Eu vou dizer que a densidade linear de carga dessa barra é uniforme. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Ela não depende da posição. Então, se você olhar em cada ponto da barra, em cada regiãozinha ali infinitesimal, você vai ver a mesma quantidade de coulombs por metro. É isso que eu quero dizer. Se essa barra tivesse sido tivesse colocado um atrito num dos lados, um atrito maior do que do outro, então a densidade de carga mudaria com a posição. Você teria mais cargas acumuladas de um lado do que outro.
Então, o lambda seria uma função de x. A gente está assumindo não, que a gente atritou a barra bonitinha, uniformemente, de modo que tem a mesma quantidade de Coulomb por metro distribuída naquela barra. Perfeito? Então, eu tenho aqui um objeto carregado. E eu sei que o objeto carregado vai gerar um campo elétrico. E o meu objetivo nesse exemplo vai ser calcular o campo elétrico nessa posição aqui, ó. 0, 0, Z. O eixo Y ele está entrando na tela aqui. Então, a coordenada Y é 0, coordenada X também é 0, coordenada Z eu chamei simplesmente de Z. Eu quero calcular o campo elétrico aqui nessa posição. Então, vai ser uma aplicação direta dessa equação aqui. Então, vamos identificar os elementos da integração. O que é que eu preciso saber para fazer essa integração? A densidade de carga lambda. Eu sei, está aqui. Ela é lambda constante. Como ela já é lambda constante, eu já posso tirar da integral. Já simplifica bastante. Se esse lambda, por exemplo, variasse linearmente, ó, eu poderia supor, por exemplo, que o lambda de x fosse, sei lá, uma constante k vezes x. O que é que isso está me dizendo? Que a densidade de carga no centro da barra aqui é zero. Então, no centro ali ela não está carregada, né? Porque x é zero, isso aqui vai dar zero. E para x positivo, teria uma densidade de carga positiva, ou seja, eu teria mais prótons do lado direito. E para x negativo, né, para esse outro lado aqui esquerdo da barra, eu teria uma densidade de carga negativa, ou seja, eu teria mais elétrons. Então, vocês estão vendo como fica mais complicado o problema? Mas a gente está assumindo nada disso. Nosso lambda aqui ele é constante, pode ser positivo, né, ou negativo. Se for positivo, quer dizer que tem mais prótons do que elétrons nessa barra. Se for negativo, quer dizer que tem mais elétrons do que prótons. Então, a primeira simplificação já permite a gente remover essa função lambda do integrando. Então, agora a gente precisa lidar com esses vetores aqui, R e R'. Mas vamos lá, o que é o vetor R? O R ó, é onde eu estou calculando o campo elétrico. Ele aparece aqui, ele aparece aqui e ele aparece aqui. E onde eu estou calculando o campo elétrico é aqui. Está aqui o vetor R. Até tinha colocado aqui já. Ó. Então, se a gente quer escrever ele em termos de a base, né, de vetores unitários, ele é simplesmente Z chapéu. Perfeito? Ok, calculei o meu vetor R. Preciso do que agora? Do R'. O que é o vetor R'? Bom, o R' é a variável de integração. Então, ele é um vetor que sai da origem e vai para uma posição arbitrária no volume do material, na superfície do material, na linha do material. Como aqui as cargas estão no eixo X, ó, fica claro que o R' vai ser X', linha porque é sempre a variável de integração, X chapéu. Pronto, identifiquei todos os elementos da minha integral. Faltou aqui o dl, linha, mas é óbvio que o dl, linha, um elemento aqui qualquer da linha, vai ser idêntico ao meu dx'. Se essa barra, né, se eu tivesse escolhido um outro sistema de coordenadas, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, z ao longo da barra, o dl' seria dz', e assim por diante. Então, resta calcular o quê? O numerador e o denominador da integral. Ora, o numerador é R menos R', que é o R é Z, Z chapéu, menos R', que é X', X chapéu. Pronto, calculei o numerador. O denominador também, trivial, né? Só calcular, como a gente já fez ali em cima, e etc. Mas talvez seja útil a gente utilizar não essa forma, mas aquela que envolve R chapéu dividido pelo módulo ao quadrado. Porque se eu tenho aqui o R menos R', isso aqui é justamente o que a gente está chamando do R cursivo, não é verdade? Olha lá em cima as equações, é exatamente essa definição. Então agora a gente pode calcular o módulo do R, só o R sem nada, é o módulo do R. Vou colocar aqui a última vez, para deixar explícito, módulo de R, que é o produto interno
dele com ele mesmo. Então, se o R é dado por essa expressão, o produto interno dele com ele mesmo é o quê? X' ao quadrado mais Z ao quadrado. Cuidado para não confundir aqui e colocar linha no Z, viu? Lembra que o Z vem da variável onde eu estou querendo obter o campo elétrico, não tem linha. Então, cuidado com isso aí. Então, agora que eu calculei o R cursivo módulo, eu posso calcular o R chapéu, que é o vetor R dividido pelo módulo. O vetor R é esse aqui, Z chapéu menos X', X chapéu, e o módulo eu acabei de calcular aqui em cima, raiz X' ao quadrado mais Z ao quadrado. Perfeito? Então a integral fica, olha só, vou fazer passo por passo. Em geral você tem isso daqui, só que o R é Z chapéu, então o campo elétrico vai ser função de Z chapéu, só que o Z chapéu é um vetor constante, né? Então a gente pode escrever simplesmente E de Z. A variável independente aqui é o Z. Isso aqui fica o lambda, já tirei da integral, 4π ε0, integração dl', que a gente acabou de ver que é dx', e aqui R chapéu, R ao quadrado. Então isso aqui é igual a lambda 4π ε0. Então a variável de integração é x'. A gente vai integrar em um domínio que é esse que eu chamei de C. O que é C? C é essa linha aqui, a barra inteira. Então a barra varia de menos L a L. Então essa integração é de menos L a L na variável dx'. R chapéu é isso daqui. E eu tenho que dividir isso daqui, ó, R chapéu dividido por R ao quadrado. Então isso aqui vai ficar Z chapéu menos X', X chapéu. E aqui vai ficar X' ao quadrado mais Z ao quadrado 3 meios. Então veja que no final das contas a gente tem duas integrais separadas aqui, né? Porque eu tenho uma integral na direção Z e tenho uma integral na direção X. De cara, assim, eu não precisaria nem fazer a conta. Eu sei que essa segunda integral com relação a x chapéu vai ser zero. Você consegue ver isso matematicamente porque essa segunda integral é uma função ímpar em x' no intervalo par. Então ela de fato dá zero. Mas eu poderia deduzir isso antes de começar a resolver esse problema. Por quê? Olha só aqui a geometria. Imagine que eu pego um elemento de carga aqui, nessa posição. Deixa eu fazer com outra cor. Imagine que eu pego um elemento de carga aqui, dqzinho. Esse elemento de carga vai criar um campo elétrico. Vamos supor que a carga aqui seja positiva. Então ele vai criar esse elemento só, vai criar um campo elétrico e vai estar apontando mais ou menos assim. Não é verdade? Aqui na linha dele. Se você pegar um elemento simétrico desse outro lado, né, ou seja, esse elemento aqui está uma distância da origem e esse elemento está a mesma distância da origem. Esse outro elemento vai criar um campo nessa direção. E é óbvio que a componente x desse campo e a componente x desse outro campo vão se cancelar pela simetria do problema. Cada elemento de carga que eu tiver desse lado direito da barra vai criar uma componente x que vai ser anulada, cancelada pelo elemento correspondente simétrico do lado esquerdo da barra. Então isso aqui já é intuitivamente óbvio quando você começa a trabalhar nesse tipo de problema de eletrostática. Lógico, se você ainda não se acostumou com essas ideias, faz as contas. A equação tem que te dizer isso. E ela está te dizendo isso exatamente aqui nesse momento, quando você vai integrar esse segundo termo, né? Isso aqui tudo dividido, porque é uma função ímpar integrada no intervalo par. Então, no final das contas, você vai ficar somente com a integral em, aí vou colocar aqui lambda 4π ε0. Veja que aqui eu tenho z chapéu. Nenhuma dessas aqui são variáveis de integração. E o z chapéu aqui ainda é um vetor constante. Então você pode tirar z chapéu. Integral
menos L a L dx' dividido por x' ao quadrado mais z ao quadrado 3 meios. Para aqui, olha a equação. Está correta? A dimensão está correta? Eu tenho um vetor de um lado, eu tenho um vetor do outro. As variáveis de integração estão todas dentro da integral. O domínio da integração está bem definido. Está tudo ok. Essa integral é trivial. Só fazer aquelas substituições numéricas, né? Vocês aprendem no curso de cálculo. Então, eu vou colocar o resultado final aqui. Vale 1 sobre 4π. Vou colocar o resultado final, a gente vai analisar ele para ver se faz sentido. 1 sobre 4π epsilon 0, 2 lambda L dividido por Z vezes raiz Z ao quadrado mais L ao quadrado. Correto? Errado, porque eu tenho o vetor de um lado, tenho que ter vetor desse outro lado. Então faltou Z chapéu aqui. Então esse é o resultado. Perceba que esse é o campo elétrico nessa posição aqui, ó, muito específica. E eu estou vendo pelo resultado da integral que o campo elétrico nessa posição só tem componente Z. Ou seja, pode estar para cá ou pode estar para cá. Dependendo do sinal de lambda e também... dependendo do sinal de lambda, né? Então a gente está assumindo que o Z é positivo sempre. Será que esse resultado faz sentido? Então vamos ver uma aplicação bem interessante disso aqui. Imagine que essa barra ela tem o tamanho 2L, né? Então suponha que o L, sei lá, seja 1 metro. Então você tem uma barra de tamanho 2 metros. Se você olhar essa barra de muito longe, pede para o teu amigo segurar essa barra assim e ir andando lá para trás. Muito, muito longe. Quando você estiver olhando ele lá no final, a barra para você vai parecer o quê? Uma carga pontual. Não é verdade? Ela vai ser tão pequena que você vai dizer, oh, isso aí parece uma carga pontual, parece uma partícula pontual com a carga total 2L vezes lambda. Eu lembro porque qual é a carga total dessa barra aqui? Qual é a carga total dessa barra aqui? Ora, é a mesma pergunta lá da massa. Se você tem uma densidade de massa, aí você quer saber quanto de massa tem nesse volume. Você multiplica a densidade de massa pelo volume. Então aqui é a mesma coisa. Qual é a carga total dessa barra? Você multiplica a densidade dela, que é o lambda, vezes o tamanho dela. Seria o volume, entre aspas. O tamanho dela é 2L. Então, se o cara levar essa barra para muito longe, você olhar para ela, vai parecer que ela é uma partícula pontual, ela vai estar tão pequenininha, com a carga total 2 lambda L. Será que a gente consegue puxar esse papo diretamente da solução? Como é que a gente torna mais quantitativo essa ideia de jogar a barra, olhar a barra muito longe? Ora, o que é que vocês acham dessa aproximação aqui? E se Z for muito maior do que L? Isso aqui não é uma formulação matemática do que eu acabei de falar, de olhar a barra muito longe, porque Z é a posição onde eu estou querendo calcular o campo elétrico. Então, se Z for muito maior do que o tamanho da barra, eu estou indo para muito distante da barra. Então, a barra, para mim, vai começar a se comportar como uma partícula pontual. E eu sei o campo de uma partícula pontual, a gente não sabe, né? Se é uma partícula de carga Q, está na origem, o campo dela é o quê? 1, 4π epsilon 0, Q dividido pela distância ao quadrado. Então vamos ver o que acontece quando a gente coloca essa aproximação nessa equação. Bom, quando Z é muito maior do que L, vocês concordam que Z ao quadrado mais L ao quadrado vai ser aproximadamente Z ao quadrado? Por quê? Se o Z já é muito maior do que L, como a gente está assumindo, o quadrado de Z vai ser ainda muito maior do que o quadrado de L. Então, Z ao quadrado mais L ao quadrado vai ser praticamente Z ao quadrado. E se a gente assumir que o Z é positivo, a gente está no eixo Z positivo, isso aqui é igual a Z. Não é o módulo, é igual a Z. Então a gente pode pegar esse fator, raiz de Z ao quadrado mais L ao quadrado, substituir simplesmente por Z.
Se você fizer isso na nossa solução aqui do problema, o campo elétrico no eixo Z vai ser aproximadamente 1 sobre 4π epsilon zero. Esse fator aqui do numerador, 2 lambda L, é o quê? Exatamente a carga total da barra. Então a gente fica com Q dividido por Z vezes a raiz que deu Z, Z ao quadrado. E aqui o Z, chapéu. Então olha só, se você olhar a barra de muito longe, ela realmente vai aparecer uma partícula pontual na origem, né? É o mesmo problema se você tivesse aqui uma carga Q e aqui fosse o eixo Z e você estivesse olhando aqui no ponto Z, né? Muito longe. A barra estaria aqui, ó, tão pequenininha que você não ia nem saber que é uma barra, ia ver só uma partícula pontual. Esse tipo de aproximação é muito útil. Sempre que você tiver uma distribuição de cargas, que você pode confiná-las num volume finito, e você olhar elas muito distante, todas elas vão parecer como se fosse uma partícula pontual. Né? E o campo de uma partícula pontual a gente sabe. A gente vai estudar isso bem a fundo num processo chamado expansão em multipolos. A ideia da expansão em multipolos é exatamente essa. Em vários sistemas a gente está interessado em saber o campo, não muito próximo ali das distribuições de cargas, mas muito distante. E aí as coisas simplificam bastante, tá? Você pode perguntar também nesse exemplo, por que a gente pegou esse ponto aqui, né, no eixo Z? E se eu quisesse calcular o campo elétrico aqui? Tentem calcular o campo elétrico numa posição fora do eixo Z. Tente pegar aqui, por exemplo. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Se é mudar o vetor R, né? Porque o vetor R agora não está mais só na direção Z. Você teria que colocar uma componente aqui, X. E aí tentem fazer esse problema para vocês verem por que o Griffiths, né, o livro de texto, escolheu somente essa posição. Vocês vão ver que fica muito complicado. Então, um exemplo simples, vocês estão vendo que do ponto de vista assim, da teoria, é trivial fazer esse problema, porém existem várias coisas, né, que dá para a gente discutir, como vocês estão vendo, que é o papel das aproximações, e se eu mudar a posição aqui do campo aqui agora, eu quero botar a densidade de carga linear, tem um novo problema para resolver. Na lista vocês vão encontrar uma porrada aí de problemas, né? Nesse caso a gente resolveu uma densidade linear, então a gente integrou numa linha. Nos outros problemas vocês vão integrar na superfície, vão integrar no volume, e aí vai ser muito bom para vocês treinarem essa parte de cálculo vetorial, tá? Porque algumas integrações podem não ser triviais. Eu vou parar por aqui essa aula, já deu 1h30 de vídeo, e na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho de geometria do campo elétrico. Como é que a gente consegue... Eu falei para vocês que um objeto carregado ele cria esse campo elétrico no espaço em torno dele. Será que a gente consegue visualizar esse campo elétrico de qualquer maneira? Porque o campo elétrico é um campo vetorial, então para cada posição está associado um vetorzinho. Aí eu vou ter que ficar desenhando vetorzinho, vetorzinho, vetorzinho para saber o comportamento do campo. Então a gente vai discutir esse problema, tá? Muito cuidado. E depois disso a gente vai discutir o conceito de fluxo do campo elétrico e finalmente a lei de Gauss, que vai ser a nossa primeira lei da eletrostática. Perfeito?